Boa tarde, quarto ano. Vamos para a nossa aula de ética. Na nossa aula teremos como tema os amigos da flora, ok? Trabalhamos com os amigos da fauna, que foram sobre a diversidade de animais e sua extinção, quando o homem ele resolve destruir seu habitat. Vamos agora trabalhar com os amigos da flora. Prestem bem atenção no assunto, tá? Vamos lá. A que pertence a flora? A flora do planeta, ela pertence à cadeia alimentar. Ela é uma riqueza de variedades entre os diversos tons de verde, entre os diversos tamanhos das folhas, das flores e dos frutos. O cheiro de algumas plantas também é especial. Então, aqui, ó, eu coloquei uma cadeia alimentar. Essas advêm do verde, que são aqui, ó, as hortaliças, os frutos, ok? Então, eu coloquei aqui para que vocês possam observar que a flora, ela também faz parte da nossa cadeia alimentar, dos produtos que vão à nossa mesa, ok? Os óleos e gorduras, os legumes, frutas, hortaliças e etc. Tudo complementa e faz parte da nossa cadeia alimentar. Prestem bem atenção. Pontos importantes sobre a flora. A extinção dos animais na fauna também existe há um bom tempo. O costume de derrubar árvores, por exemplo. As empresas que ordenam a derrubada de árvores para o uso da madeira ou para o uso do terreno começaram devagar e depois se multiplicaram muito. Muitos fazem isso de forma tão errada que até se apropriam de terras que nunca foram suas. Então, presta atenção, a gente viu isso, olha, nos amigos da fauna, certo? Que a questão das derrubadas de árvores fazem muitos animais entrarem em extinção, porque eles perdem sua fonte de alimento, principalmente os animais que são herbívoros, que alimentam-se de plantas, de vegetais, ok? Então, tudo isso prejudica a nossa fauna. E a questão também que está muito presente no nosso Brasil hoje é a questão do desmatamento, é a questão da derrubada das árvores, são as questões das queimadas, o uso da madeira após a derrubada dessas árvores, uso muitas vezes inadequado, que ocasiona sérios problemas e, consequentemente, um desequilíbrio ecológico, ok? Vamos mais à frente. Aqui eu coloquei para vocês, ó, imagens que representam a derrubada de árvores e a extinção e morte de animais. Então, olha aqui, ó, uma figura representando o próprio homem derrubando e desmatando ou devastando toda a nossa floresta, toda a nossa riqueza, em troca de transformar a nossa matéria-prima em mesas, cadeiras ou em outros utensílios, certo? E isso fazem com que os animais sejam os únicos prejudicados. Então, olha aqui, eu coloquei para vocês uma outra imagem, tá vendo? Uma imagem bem mais clara da derrubada de árvores. Vocês estão vendo aí, ó, um trator, fumaças, são as queimadas. E olha os animais. Olha os macacos como ficam. Olha o quanto são prejudicados pela derrubada do seu habitat. Olha aqui, outra imagem. Os animais pedindo socorro, porque o seu
habitat está sendo invadido e destruído. Olha aqui uma outra cena. As árvores no chão e os animais, consequentemente, sem sua fonte de alimento, sem sua moradia. Olha aqui. Vamos lá. Qual o objetivo da reserva florestal? Muitas de nossas plantas se encontram em processo de extinção. Em consequência, foram criadas as reservas florestais, que têm como objetivo de impedir a ação danosa do homem. Então, prestem atenção. A reserva florestal, ela impede a ação danosa ou criminosa dos homens. Que ação danosa é essa? São grupos de criminosos que agem em silêncio. São esses mesmos grupos que devastam a nossa floresta amazônica, que se apropriam de posse das terras, ok? E que causa danos não só às plantações, às árvores, como também prejudicam aqueles que habitam a floresta, como os indígenas, que também são alvo de muitos ataques, ok? Outro ponto importante é o desmatamento. É um sério problema em nosso país. Temos a floresta amazônica, que é para nós um orgulho. Ela é repleta de vida por todos os lados, mas está sendo cruelmente invadida e devastada devido à ganância de muita gente. A ganância do próprio homem, né, gente? Nós sabemos que o pior animal é o homem que devasta e acaba com a nossa maior fonte de riqueza e diversidade. Vamos lá. A derrubada das matas, ela é considerada uma das causas do desequilíbrio ecológico, como eu falei para vocês, que estamos enfrentando atualmente. Então, eu coloquei aqui para vocês uma foto atual da nossa Amazônia, onde parte da Amazônia, tá vendo? Parte da Amazônia já foi bastante tomada por chamas e, consequentemente, parte dela já foi devastada e, com isso, vários animais também são cruelmente prejudicados. Então, tá aqui uma imagem que prejudica bastante e causa desequilíbrio ecológico nas matas. Vamos lá. O reflorestamento. Falamos sobre o desmatamento, agora vamos falar sobre o reflorestamento. Ele ameniza os efeitos da derrubada irregular de árvores. É uma prática que consiste em repor árvores nativas em áreas que sofreram processo de desmatamento. Então, vocês estão vendo essa área aqui, essa área totalmente devastada e queimada, onde o solo ele está bastante prejudicado, como nós estudamos nas aulas de geografia. Então, prestem bem atenção. O reflorestamento, que é a questão em que ameniza os efeitos da derrubada irregular de árvores, fazem com que nós possamos repor essas árvores nativas, fazendo o quê? Replantando novas mudas. Olha aqui, replantando novas mudas, principalmente nas áreas em que foram completamente devastadas, para que essas mudas de árvores possam, consequentemente, crescer e não perdermos a nossa natureza, o que temos de mais rico. Vamos para outro ponto importante. Quem são os amigos do verde, das florestas? São grupos do governo e particulares que se preocupam e muito com a destruição da flora. Exemplo, no caso da Amazônia, pessoas que se dedicam dia e noite à floresta, em defesa da floresta, são os chamados amigos do verde, o amigo das florestas.
Cada vez que uma árvore é derrubada, todos os animais que moravam nela e se alimentavam dela ficam perdidos procurando outras árvores ou acabam morrendo, como eu mostrei aqui, ó. Olha a imagem, como eu mostrei aqui, ó, nas imagens, tá vendo? Muitos ficam perdidos procurando outros locais para morar e outros acabam morrendo. Por isso que os animais estão cada dia mais invadindo a cidade, porque o local em que eles habitam está sendo devastado, destruído. Vamos lá. Enfim, falta-nos consciência ecológica para entender que, se não cuidarmos agora, o nosso futuro será muito triste. Então, gente, eu deixo aí essa aula para vocês, mas mais do que uma aula, eu deixo uma conscientização que todos nós devemos ter em relação ao nosso meio ambiente, à preservação da nossa floresta e termos a consciência de que não é meu, não é seu, é de todos nós. E se não cuidarmos, futuramente seremos muito tristes, ok? Então vamos lá. Nós vamos colocar em prática a atividade sobre esse assunto no próprio livro de vocês de ética, nas páginas 38, 39 e 40. Desejo a vocês uma boa tarde e bom estudo.